quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que bom foi começar o dia de hoje, esse domingo, vendo um pouco de água caindo do céu, um pouco de chuva. E a nossa esperança é que venha muita chuva ainda nesta semana e neste dia também, se Deus assim permitir, que a sua bondade, sua misericórdia e sua graça se derramem sobre nós através também da água da chuva, né? Que bom, que bênção a chuva nesses dias de tanta seca, nesses dias em que está tão difícil até da gente respirar com tanta queimada, não é verdade? Mas que Deus venha nos abençoar, venha abençoar todo o nosso país, venha abençoar a sua vida, o seu lar, em nome de Jesus. Quero orar com você nesse instante para a gente iniciar aqui esse momento tão especial que Deus nos tem dado todos os domingos pela manhã, para podermos juntos buscar a presença dEle, confiando sempre neste tão grande amor de Deus, a sua graça maravilhosa revelada em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Feche os seus olhos, se você puder, e ore comigo, tá bom? Vamos orar. Pai, que bom poder estar aqui, bom poder desfrutar da Tua santa presença, invocar o santo nome do Senhor e ter a certeza bendita de que o Senhor está conosco, que o Senhor nunca nos abandonou e jamais irá nos abandonar, porque o Senhor é um Deus fiel, Deus presente, Deus vivo e verdadeiro, que é um Pai maravilhoso, que se revelou para nós através do Teu Filho, Jesus Cristo, e que veio para habitar em nós através do Teu Espírito, que nos deixou a Tua Palavra para ser a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Senhor, Deus maravilhoso, queremos agradecer pela pouca chuva ainda que veio, mas já é um sinal maravilhoso da Tua misericórdia e da Tua graça. E oramos, Pai, para que muitas chuvas de água, chuvas de bênçãos, venham sobre todos aqueles que buscam o Senhor. Pai, abençoe esse dia, abençoe o nosso país, abençoe, ó Deus, a cada cidade que compõe esta grande nação. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos líderes e misericórdia de todos nós, para que ouçamos a Tua voz, temamos ao Senhor e nos voltemos de todo o nosso coração para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Renova-me,
Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Precisamos realmente de muita mudança, né? Esse tem sido um tempo de uma necessidade tão grande de mudança nos corações, de compreensão da vontade de Deus, de vivência desta vontade de Deus para as nossas vidas. Como é importante estarmos em comunhão com Deus, e essa comunhão só é possível através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não há outra possibilidade, porque Jesus é o único caminho para que nós possamos estar na presença do Pai. A Bíblia Sagrada nos ensina claramente que não é pelas obras, até porque, de acordo com o profeta Isaías, todas as nossas obras não passam de trapo de imundícia diante de Deus. Deus é tão santo, que Ele não pode conviver com o pecado. Qualquer pecado, aquele que nós achamos mais insignificante e que muitos costumam chamar inclusive de pecadinho, qualquer pecado ofende a santidade de Deus. Por isso é importante que nós entendamos que, por sermos pecadores, não temos condições de por nós mesmos nos achegar a Deus. Deus não nos ouve, porque as nossas mãos estão sujas de sangue, a nossa consciência, os nossos pensamentos estão sujos. É por isso que Jesus Cristo veio a esse mundo, para que por meio da sua vida santa, preciosa, dele doar-se a si próprio voluntariamente como sacrifício por nós, ele pudesse nos cobrir com seu sangue e através de Jesus Cristo, então, podermos nos achegar até o Senhor. É importante que entendamos isso. Não há como nos achegarmos a Deus
a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Não existe outro representante, outro advogado que nos defenda diante do Pai, que nos represente diante do Pai, a não ser o próprio Filho, Jesus Cristo. Só por meio dele podemos nos achegar até Deus e que possamos fazê-lo agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, mais uma vez eu oro agradecido, Senhor, por poder compartilhar nesse instante a palavra do Senhor com todos os meus amigos, irmãos, familiares, queridos, que agora se achegam, outros que depois verão também. E eu peço ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a compreender esse tão grande amor que Tu tens por nós, revelado em Jesus Cristo. Que possamos receber o Filho, na certeza de que recebendo o Filho, recebemos o Pai. Ó Senhor meu Deus, venha abençoar agora aquelas vidas que tanto necessitam da Tua graça. Eu oro nesse instante, Pai querido, pela vida da nossa querida irmãzinha Duda, que está internada, continua ali com a luta com o seu coração, com esse problema cardíaco. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia dela, da sua mãe querida, da nossa irmã Kelly, que o Senhor as abençoe, venha trazer paz, consolo, conforto, e se for da Tua vontade, que o Senhor possa curar a Duda, Senhor, seja através de um milagre, ou mesmo de um milagre utilizando os médicos, ó Deus, os medicamentos, porque a medicina é uma bênção do Senhor para a vida humana. Pedimos, ó Pai, que o Senhor a abençoe, que o Senhor venha abençoar também a nossa irmã Marilene e toda a sua casa, Pai querido. Venha abençoar a sua saúde, Pai. A Marlene, Senhor, que voltou, Senhor, meu Deus, a piorar depois de uns dias de melhora. Tem misericórdia da sua vida, meu Deus, e de toda a sua família que sofre com ela, Pai. Venha abençoar o reverendo Adilson, que ontem, ó Deus, pela primeira vez em semanas, teve uma pequena melhora. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dele, meu Pai, de toda a sua casa. Também do presbítero Anderson, Senhor, que o Senhor também o ajude. Ó Pai, dá vitória a ele e também a toda a sua família, Senhor. Pai querido, abençoe, Senhor meu Deus, a Ana Ferreira, a Cauane, Senhor. Abençoe a nossa irmã Alfa, Senhor, e toda a sua família. Tem misericórdia de todos aqueles que estão sofrendo, seja qual for a enfermidade. Consola aqueles que estão enlutados, ó Pai, e renova a fé de todos os teus filhos e filhas no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, é que nós oramos, Pai, e tudo lhe entregamos. E pedimos, fala conosco agora por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar hoje sobre um tema de volta às origens. De volta às origens. Esse é o nosso tema de hoje. E conforme nós formos conversando aqui, eu vou citando também os textos bíblicos, lendo os textos bíblicos. Nós temos um versículo básico que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Um texto básico, mas nós vamos ver outros textos um pouco mais adiante também. Quero tratar de várias questões importantes aqui. Eu quero começar falando sobre a questão da solidão. Um autor disse que a solidão se tornará a maior epidemia da nossa sociedade. Falando sobre epidemia aí, né? A solidão se tornará a maior epidemia da nossa sociedade. Quando esse autor escreveu, ele escreveu ainda no início do século 21. Né? Nós passamos já 20 anos, basicamente, do período em que ele escreveu isso, e de fato a gente tem percebido isso, essa realidade. Ele aponta ali no seu livro que 1/4 da população mundial sofre de solidão crônica. E aí ele cita, porque ele é alemão, ele diz que, por exemplo, na Alemanha, todos os anos, 13 mil pessoas se suicidam devido à solidão crônica. Na Europa, ele vai afirmar no seu livro que 1
em cada 3 casamentos se tornavam, quando ele escreveu, em divórcio, terminavam, em divórcio. O IBGE, já no nosso caso aqui, esse Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que 140 mil casamentos são desfeitos por ano no Brasil. E essa pandemia que veio mostra muito mais ainda essa realidade, com certeza veio aumentar essa triste estatística que nós temos visto no nosso país. As doenças psíquicas têm aumentado assustadoramente. De cada 5 pacientes que procuram um clínico geral, um sofre de alguma doença psíquica. Olha só que estatísticas tristes essas. A pandemia com certeza vai aumentar e tem aumentado todas estas estatísticas. A pergunta que eu faço nesse instante é a seguinte: o que é que está acontecendo? Para onde isso aponta? Eu creio, e vou falar um pouquinho sobre isso, que algo está profundamente errado nas relações humanas. As relações humanas. Parece que estamos falhando em transmitir amor. Por isso a solidão. Aliás, aí vai uma questão a todos nós. Será que entendemos o que significa amar? Fala-se tanto sobre amor. Esta palavra perdeu tanto o seu significado, e para citar aqui a expressão usada por um autor que se tornou bastante famoso nesses últimos dias, essa cultura líquida, Esse amor líquido que vaza aí de fato pelas mãos, um amor sem significado, sem solidez. Isso é fundamental que nós entendamos o que significa o amor. Pois se não entendemos o que significa amar, como é que nós poderemos transmitir amor? Como poderemos? Aí eu cito o primeiro versículo, que seria o versículo básico para a gente seguir adiante. Aliás, eu já o tenho usado muitas vezes aqui no domingo pela manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 24, o versículo 12. Evangelho de Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. São palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele conversava com os seus apóstolos, ali às portas do templo, falando a respeito de como seria o final de todas as coisas, apontando para aquele final apocalíptico que nós vemos ali no capítulo 24. E no versículo 12, que eu cito mais uma vez, Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus ensina que o esfriamento do amor tem uma base. E qual é a base? O aumento da iniquidade. Agora, a pergunta é: o que é iniquidade? Quando você lê esta palavra, o que vem à sua mente? Iniquidade. A palavra ali no texto original grego é a palavra anomia. É esta palavra, anomia. O que significa anomia? Significa ilegalidade. Significa desvio das leis naturais, anarquia, desordem. Então nós poderíamos dizer o seguinte, ler o versículo assim: e por se multiplicar a ilegalidade, o desvio das leis naturais, a anarquia, a desordem, o amor se esfriará de quase todos. Você percebe essa questão? O que é que leva ao esfriamento do amor? A ilegalidade, o desvio das leis naturais, a anarquia, a desordem. E nós poderíamos também trazer a palavra aqui, libertinagem.
a má utilização da liberdade. Eu vou dar um exemplo aqui. Em Mateus capítulo 19, Evangelho de Mateus capítulo 19, os fariseus, que eram um partido religioso da época de Jesus, eles procuraram Jesus e perguntaram o seguinte para Jesus: é lícito o marido abandonar a sua esposa, pedir o divórcio por qualquer motivo? Eles fazem esta pergunta a Jesus. O interessante é como Jesus respondeu essa pergunta. Jesus disse para ele: vocês não leram que desde o princípio o Criador os formou homem e mulher e lhes disse: por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne? Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Como é que Jesus respondeu à questão trazida pelos fariseus a respeito do divórcio? Jesus responde essa questão voltando ao princípio da criação. Não lestes que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Olha só, eu não pretendo aqui tratar do tema do divórcio, eu estou apenas citando como exemplo para podermos entender o ponto, que é a iniquidade, o desvio da lei natural, a desordem que leva ao esfriamento do amor. O que Jesus quis dizer é que o divórcio, por exemplo, ele não faz parte da ordem da criação. O divórcio é uma desordem. O divórcio é ir contra a lei natural decorrente do pecado humano. Porque o que Deus ajuntou, o homem não deveria separar. E a separação, então, é contrário à vontade de Deus. Então, a criação aponta para uma ordem estabelecida por um Deus de amor. Um Deus que ama o ser humano, um Deus que ama toda a sua criação. E este Deus de amor estabeleceu desde o princípio como as coisas deveriam funcionar para que elas se mantivessem unidas, em harmonia, e não se fragmentarem. Isso quer dizer que a liberdade, sem a observação das leis ordenadas, criadas por Deus, para sustentar a criação, redundará em caos a própria criação, em desunião, em fragmentação, em distanciamento de Deus e da sua vontade. Assim como o abuso da liberdade tem levado à extinção, por exemplo, de muitas espécies de animais que foram criados por Deus e para a glória de Deus, nós sabemos disso, quantas e quantas vezes ouvimos sobre isso, que há espécies em extinção. Por quê? Por causa do abuso da liberdade. O ser humano é um predador que mata. Eu imagino nessas queimadas que têm ocorrido em tudo quanto é lugar, não é só no Pantanal ou na floresta amazônica, mas basta a gente olhar aqui ao nosso redor, né? Quantas queimadas, quantas queimadas. Eu imagino quantos animais silvestres devem ter morrido, quantas espécies de pássaros, quantas espécies de pequenos animais que vivem nessas pequenas matas que nós temos ainda ao nosso redor, que acabaram morrendo devido a essas queimadas. Quer dizer, o homem tem liberdade para fazer isso? Não, isso é um abuso da liberdade, usando mal a sua liberdade, colocando fogo aí nas matas, né? Então, o abuso da liberdade leva à extinção de muitas espécies. E o abuso da liberdade também é o principal responsável pelo esfriamento e a extinção do verdadeiro amor que deveria reger a relação entre os seres humanos.
Existem leis naturais que foram estabelecidas por Deus para o bem da humanidade e de toda a criação. Exemplo disso, a lei da gravidade, por exemplo. Eu não vou aqui defini-la em termos científicos, não é esse o meu objetivo, porque nós não estamos numa aula de ciências. Aliás, eu também não sou professor de ciências, diga-se de passagem. Mas eu quero ilustrar aqui, fazer uma ilustração bem assim pueril, mas para os irmãos entenderem. Se alguém quiser subir no alto de um prédio de 20 andares e quiser pular lá de cima porque é livre e porque quer usar a sua liberdade como quiser, tudo bem, mas não pode reclamar das consequências. Quer pular, pula. É a liberdade, acha que tem liberdade de fazer isso, de tirar a própria vida e tal, mas não pode reclamar das consequências. Eu quero citar aqui outra lei, a lei da semeadura e da colheita. Porque não há, por exemplo, como você plantar mamão e esperar que nasça laranja. Não há. É a lei da semeadura e da colheita. Essa é a questão. Eu trago esses dois exemplos muito simplificados para que todos possam compreender o que eu quero colocar aqui a todos vocês. As pessoas querem viver sem levar em consideração a vontade de Deus estabelecida por Deus desde a criação. Querem viver sem respeitar o próximo, sem respeitar o meio ambiente e, em nome da liberdade, abusam da própria liberdade. E aí é que vem o problema. Fazem isso, mas não querem pagar o preço pelas consequências de seus atos desordenados, ilegais e contra a natureza. E o que fazem ainda? Querem colocar a culpa em Deus, como se Deus não visse, como se Deus fosse o culpado, ou como se o próximo fosse o culpado. Sempre o problema é o vizinho, nunca sou eu. Então esse é o problema que nós vivemos na humanidade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro e atual dessa questão. Eu achei bastante interessante a colocação feita pelo Paulo Coelho, escritor que era chamado de bruxo, não sei se ainda é, mas ele colocou num tweet essa semana, ele tentou apagar, e foi endossado por outro ator aqui do Brasil, que mora em Portugal, estou falando porque está nas redes sociais, né? Onde ele chama o Brasil de Talibã cristão. Olha só essa questão. Talibã cristão. Ele tenta comparar um grupo fundamentalista islâmico, conhecido mundialmente por suas atrocidades, terrorismo e perseguição, assassinato, principalmente aos cristãos. Ele tenta comparar esse grupo aos evangélicos brasileiros. Eu quero dizer aqui algumas coisas. Primeiro, quero dizer aí ao seu Paulo Coelho e aqueles que vêm com essa ideia absurda, que a comparação é no mínimo uma desonestidade intelectual. É no mínimo isso, uma desonestidade intelectual. Exatamente porque um dos principais alvos desse grupo chamado Talibã é a morte de cristãos. E que inclusive a própria Organização das Nações Unidas faz vista grossa a tudo o que acontece em relação aos cristãos nos países islâmicos, não tomando sequer uma atitude. Quantos cristãos já foram mortos, tanto pelos talibãs, quanto pelo Boko Haram, quanto pelo Estado Islâmico, por esses grupos radicais, extremistas, fundamentalistas muçulmanos. Eu não estou falando aqui contra os muçulmanos de forma geral, eu estou falando aqui desses grupos radicais. Segunda questão, esses grupos islâmicos que eu já citei aqui, né? E entre eles o Estado Islâmico, que eu quero destacar aqui, que é um grupo radical,
pouco falado hoje, mas que com certeza deve ter suas células ali pelo Oriente Médio. Esse grupo foi um dos grupos fundamentalistas citados pela ex-presidente Dilma em seu discurso na ONU, onde a ex-presidente dizia, segundo ela, que o Ocidente deveria tentar um diálogo de aproximação e de paz com o grupo Estado Islâmico, porque eles, na visão dela, eles eram incompreendidos em suas necessidades, né? Então deveriam os povos que compõem a ONU, né, as nações que compõem a ONU, tentar um diálogo com eles, tentar um diálogo. Também foi com fundamentalistas islâmicos que o antigo governo brasileiro tentou aproximação, por exemplo, com o Irã. Inclusive, um dos antigos presidentes desses últimos anos se recusou, isso ficou famoso, inclusive, essa atitude dele, se recusando a colocar flores no monumento dedicado aos judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, quando em visita a Israel, para fazer média com o mundo árabe, que em essência é fundamentalista. É radical, a grande maioria dirigido pelos ayatolás, que são fundamentalistas islâmicos. Outra questão, esses ditos talibãs evangélicos brasileiros, como afirmou Paulo Coelho e esse outro ator que eu não sei o nome dele, foram insistentemente assediados em todas as últimas eleições por partidos de esquerda, primeiramente, e de direita, depois, para conseguirem se manter ou chegarem ao poder. Esses partidos. Eu mesmo vi, né, ex-presidentes indo a templos evangélicos para ali dizer: eu nunca vou me esquecer, não estou aqui fazendo críticas, entenda isso, eu só estou aqui querendo pensar junto, porque eu não acho honestidade intelectual colocar isso, e isso é uma maldade sem tamanho que precisa, porque agora vai ser o discurso, a partir de agora. Ouçam o que eu estou dizendo, é um discurso contra os evangélicos de maneira geral. E eu não acho justo, entendo que isso não seja justo, não seja honesto, e nós precisamos compreender essa realidade. Eu me lembro muito bem da ex-presidente Dilma num templo de uma Assembleia de Deus, acho que é em Santo Amaro, eu não lembro muito bem, ali em São Paulo, e ela citando ainda o texto do Salmo, né, onde diz lá que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ela citou por 2 vezes, porque foi dada a palavra a ela numa reunião de mulheres que estava se fazendo ali. Então, eu estou aqui fazendo toda essa digressão, porque ainda que tenha todas as minhas reservas com o movimento evangélico brasileiro, parte dele, quer queira ou não, eu acabo também fazendo parte dele, porque todos os cristãos, mesmo que queiram dizer, olha, eu não sou evangélico, né? As pessoas não conseguem fazer essa distinção. Me perdoem, mas as pessoas em geral não conseguem fazer essa distinção. Aliás, como eu conversei aqui em casa ontem, né? Nós não somos anjos. O que eu quero dizer com isso? Jesus vai dizer que são os anjos que no final farão a separação entre o joio e o trigo. Não somos nós não somos anjos. Eu sei que existe um grupo progressista hoje, que se denomina também de evangélico, liderado inclusive por um pastor que foi famoso no meio evangélico tradicional durante muito tempo, e há outros que o acompanham, que estão aí dizendo que eles vão mostrar quem são os verdadeiros evangélicos e quem não são. Meus irmãos queridos, eu não quero atacá-los, o que eu quero dizer aqui para vocês é que vocês não são anjos.
Vocês não são os anjos enviados por Deus para fazer a distinção entre o joio e o trigo. Vocês não são. Não são. Então não é justo e nem honesto atribuir os problemas do Brasil atual a esse grupo que eles denominam de Talibã evangélico. Isso é de uma desonestidade intelectual e moral sem tamanho. Sem tamanho. Quer dizer o seguinte, que quando convinha, ou quando convém, vamos atrás deles, desses evangélicos talibãs aí. Vamos atrás deles pedir ajuda para alcançarmos nossos objetivos. Depois de alcançá-los, a gente os despreza, a gente os ignora, como na maioria das vezes faz, ou faz uma negociata ali, que existe, e eu não estou dizendo que não existe, infelizmente existe. Mas não é assim que se fazem as coisas. Detrás disso é que está o aumento da iniquidade, da ilegalidade, da desordem. Eu pergunto, se aqueles que usaram e abusaram dos evangélicos durante as 2 últimas décadas estivessem hoje no poder, será que eles diriam isso? Ou será que eles continuariam pedindo apoio dos talibãs evangélicos? Porque eles receberam apoio. E, inclusive, essa é uma palavra importante aqui para líderes evangélicos desses movimentos que estão aí. Eu não vou citar nomes aqui agora, mas eles sabem, você sabe, eu sei. É muito importante que essas pessoas, esses líderes evangélicos, parem de fazer o que estão fazendo e como estão fazendo. Uma coisa é você denunciar o pecado, a injustiça, mas nós não podemos envolver a igreja com política. O reino de Deus não é deste mundo. Ele não abraça as categorias de poder desse mundo. A igreja está aqui para fazer diferença no mundo, para ser a consciência do Estado, para ser a consciência de cada cidadão, para levar as pessoas a refletirem e não comprometer a igreja com partidos políticos. Nós podemos, como cidadãos, ter as nossas preferências de A ou de B, mas nós precisamos tomar muito cuidado em envolver a igreja e a maneira como nós nos expomos como liderança diante de tudo isso. Temos que tomar muito cuidado. Eu não estou querendo falar aqui sobre política, preste atenção. O que eu estou falando aqui é sobre a nossa relação como homens de Deus, como pastores da igreja do Senhor, que deveremos prestar contas ao Senhor do que nós estamos fazendo. Nós não podemos ligar o ministério, a igreja, ao fulano de tal, ao cicrano. Não podemos. Todas as vezes que a igreja fez isso, ela acabou falhando, ela acabou se comprometendo-se de uma maneira que descaracterizou a própria igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Agora, a questão, por mais que eu tenha todas as minhas reservas com esse movimento, como eu já disse aqui, a culpa do Brasil ter se tornado o que se tornou, se é que se tornou o que se tornou, aquilo que eles estão dizendo, aí o Talibã evangélico, não é dos evangélicos. Você pode ter absoluta certeza disso. É de quem esteve anos no poder, tomando as principais decisões pela nação, moldando a cabeça dos nossos jovens nas escolas e nas universidades do Brasil, fazendo as leis que estão lá no Congresso Nacional. A igreja evangélica, com todo respeito, ela não tem esse poder, ela não tem essa influência. Eu posso afirmar isso com toda certeza. Eu sou pastor há 32 anos. 32 anos eu sou pastor. E sabe quanto tempo o povo evangélico, em geral, passa
dentro de um templo evangélico. Sabe quanto tempo? Nós temos um culto durante a semana, um culto, e 2 trabalhos no domingo. Em média, somando-se tudo isso, nós vamos ter aí de 5 a 6 horas semanal. Às vezes há um outro trabalho aqui e acolá. Tem igrejas que se reúnem mais? Tem. Mas eu estou falando que a média da grande maioria dos evangélicos passa 6 horas apenas dentro de um templo. Quantas horas esses cidadãos brasileiros passam fora do templo? Eu tenho 2 filhos. Um está na universidade, o outro ainda está no colégio. Se eu for somar o quanto de tempo meus filhos passam sentados à frente, hoje de um computador, né, por causa da pandemia, mas de um banco no colégio, de uma cadeira no colégio, e comparar o que eles passam e o que eles ouvem na internet, o que eles passam dentro de um templo evangélico, é covardia, é covardia. Então podem ter certeza que não é na igreja e da igreja que a grande maioria da população está recebendo influência. Não é. A ideia que há muito vem sendo disseminada, baseada inclusive numa música, né, uma música popular brasileira, que foi resgatada, ela acho que da década de 70, se eu não me engano, mas ela foi resgatada nos últimos anos aí, é que todas as formas de amor valem a pena. Ó, é bonito, né? Toda maneira de amor vale a pena, tá? Aquela coisa toda lá cantada, né? Todas as formas de amor valem a pena. É bonito. Nossa, é um slogan bonito. Mas é aí que está o problema, porque nós não paramos para refletir sobre isso. Nós não paramos para refletir. De que amor está se falando, afinal? Pois existe apenas uma forma de amar. Apenas uma forma de amar. A forma de amar que foi estabelecida por Deus lá na criação. Por isso o meu tema de hoje é de volta às origens. De volta às origens. Então, apenas uma forma verdadeira de amar. Não são todas as formas de amar, mas apenas uma forma de amar é que vale a pena e que foi estabelecida por Deus na criação. Apenas uma. Aí a pessoa pensa ou diz assim, mas eu sou livre para fazer o que eu quero. Tudo bem, você é livre para fazer o que você quer, mas você não deve se esquecer das leis da natureza, das leis da física. Se você subir a um prédio e se atirar lá de cima, sem paraquedas, você vai se esborrachar. Se plantar um pé de limão, é limão que você vai colher, não tem jeito. Que fique claro aqui, Deus ama, Deus nos ama, Deus ama toda a sua criação. Ele nos criou, Ele fez tudo o que fez porque Ele é amor. Ele é amor. Nós falamos da Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai, não é o Filho. Cada um é uma pessoa distinta, mas os 3 são um. É o mistério da Santíssima Trindade. E existe um amor perfeito e pleno entre eles. É um amor tão perfeito, tão santo, tão pleno, que Ele quis compartilhar conosco, nos criando, fazendo tudo para a sua glória, para o seu louvor. E Ele quer que nós estejamos unidos a Ele como criação, como obra da sua criação. Então, quando Deus nos criou, entre todos os seres criados por Deus, o único ser que Ele criou à sua imagem e semelhança fomos nós, os seres humanos. Isso quer dizer que nós somos criados como seres responsáveis, livres, mas responsáveis. Ou você acha que Deus é irresponsável?
Não é. Deus é uma pessoa extremamente responsável. Você observa em toda a criação a ordem, existe ordem na criação. Cada coisa que Deus cria, leia lá Gênesis capítulo 1, aquele texto que está escrito em forma poética, mas de uma maneira tão maravilhosa. Você vai ver ali que existia ordem em toda a criação. Então, isso quer dizer que a liberdade, ela precisa ser usada com responsabilidade. E essa responsabilidade é estabelecida por Deus. Deus é que estabeleceu. Nós vimos que o aumento da iniquidade é a causa para o esfriamento do amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, está escrito: Deus é amor. Deus é a fonte primária do amor. Mas será que todas as formas de amor que valem a pena, segundo os autores da música, vêm de Deus? Será que elas vêm de Deus? Eu quero ler aqui 1 João capítulo 1, texto de 1 João, primeira carta de João, o apóstolo João que escreveu, capítulo 1, versículos 5 a 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é amor. 1 João 4,8. Mas Deus é luz. 1 João 1,5. Como que se combina isso? Se combina dizendo assim: Deus é amor e Deus é santo. Deus é amor e Deus é santo. Isso quer dizer que amor e pecado não se combinam. E algumas coisas que são chamadas de amor, dessas todas as formas de amor, que são colocadas biblicamente por Deus como pecaminosas. Deus não combina a sua santidade com o pecado. Está aqui, ó, se dissermos que temos comunhão com Deus e vivemos em pecado, nós somos mentirosos. Isso é mentira. Alguém vai dizer então, mas o que é pecado? Porque até a própria questão da expressão da ideia de pecado, ela também tem sido pulverizada, assim como o amor, né? Também tem sido pulverizada. O que é pecado? 1 João capítulo 3, verso 4. 1 João 3, 4. O pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei. Observe, se você ler aí na sua Bíblia, lei está escrito com letra maiúscula. De que lei ele está falando? Será que é das leis estabelecidas pelos homens, das leis constitucionais que o nosso Supremo Tribunal ele julga ali pela Constituição? Não. De que leis ele está falando? Ele está falando da lei de Deus. Porque os homens que não amam a Deus, inclusive fazem leis exatamente para amenizar, para legalizar a ilegalidade dos seus pecados, que ofendem a Deus. Então as leis, muitas leis que estão sendo feitas pelos homens, são leis que vão contra a lei divina, contra a lei de Deus, porque são leis que estabelecem o pecado como uma conduta normal. E estabelecendo o pecado como uma conduta normal, legalizada, você está levando o mundo à desordem, ao caos, à anarquia. E o que faz? Em que isso resulta? Isso resulta no esfriamento do amor, no esfriamento do verdadeiro amor. Quer dizer o seguinte: o homem, ele quer falar de amor sem considerar a lei de Deus, que se resume no amor. Porque a lei divina, os 10 mandamentos,
se resumem em dois: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando o ser humano ele ignora a lei de Deus, o que é que ele está fazendo? Ele está ignorando a fonte do amor, que é o próprio Deus, ignorando a lei estabelecida por Deus. O homem quer até falar de Deus sem considerar a lei de Deus, sem considerá-la. Aí, como eu vi esse ator que mora lá em Portugal falando essa semana, eles tentam colocar as coisas assim como se o Deus do Antigo Testamento fosse diferente do Deus do Novo Testamento. Fazem isso por desconhecimento total da palavra de Deus, pois se a conhecessem jamais diriam um absurdo desse. Existe sim uma grande diferença entre a relação da humanidade com Deus no Antigo Testamento e esta mesma relação no Novo Testamento. Sabe qual é a grande diferença? Jesus Cristo. Essa é a grande diferença que existe. Existe um ponto entre um antes de Cristo e um depois de Cristo. E se você observar e ler atentamente a mensagem do Cristo, como eles costumam dizer, a mensagem do Cristo, você vai ver ali um chamado específico de Jesus ao arrependimento. Basta você ler os evangelhos, eu só vou citar aqui um versículo. Você pode ver mais. Marcos 1,15, Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais antigo, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15, onde Jesus diz assim: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho ou nas boas novas. O reino de Deus está próximo, arrependam-se. O que é arrependimento? É um chamado à mudança de vida. Por quê? Porque as pessoas viviam quebrando a lei de Deus. E Jesus vem e diz: voltem-se para Deus, obedeçam a lei do Senhor, arrependam-se do que vocês estão fazendo. Mas o que é que acontece? A maioria das pessoas, quando lê os evangelhos ou assiste um filme sobre a paixão de Cristo, o que é que faz? Não se identificam com Jesus Cristo e com a obra de Jesus Cristo. Acham linda a sua mensagem, como citam em geral, acham lindos seus milagres, seu sofrimento, mas não passa disso. E acabam ignorando a essência do Evangelho, que é a própria pessoa de Jesus. O Evangelho vai dizer que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo e ele viveu uma vida santa, ele nunca pecou. O amor que Jesus demonstrava pelas pessoas não era qualquer tipo de amor. Era um amor comprometido com a lei de Deus, com a vontade de Deus expressa na sua lei. Era um amor santo. O único propósito de Jesus durante toda a sua vida terrena não foi agradar os homens, não foi fazer os homens felizes, mais felizes, ignorando o pecado desses homens. Mas o único propósito de Jesus durante toda a sua vida terrena foi viver de maneira santa para agradar o seu Pai e ter como se oferecer em sacrifício pelos nossos pecados. Alguém vai dizer assim, né? Ah, mas ele não condenava, não ficava julgando e condenando as pessoas, condenava sim. Leia os evangelhos. Em Mateus, no capítulo 23, Jesus Cristo dá uma lista de ais. Esses ais são palavras de condenação, que ele traz aquele grupo de pessoas ali que eram os líderes da nação. Ele traz uma série de ais sobre aquelas pessoas que deveriam ser exemplo e modelo de temor a Deus e de compromisso com a lei e que não estavam fazendo isso. No Evangelho de João, no capítulo 8, leia lá e você verá que Jesus está julgando e condenando sim. Ele está dizendo aos judeus: vocês são filhos do diabo. Quer mais juízo do que isso? Quer mais condenação do que essa? Quer mais verdade? A verdade confronta, a verdade dói. E ninguém gosta da verdade, mas a verdade também cura. É por isso que Jesus diz que a verdade liberta.
E Jesus ali vai dizer que eles não amavam a Deus, que eles não eram filhos de Abraão, como eles diziam, que não tinham compromisso nenhum com a lei de Moisés, que são os 10 mandamentos. Mas qual é o real propósito da vinda de Jesus? Foi vir ao mundo para satisfazer a justiça de Deus diante da quebra da lei do ser humano. Jesus se fez um ser humano como nós para nos representar com o propósito de viver a vida santa que nós não vivemos, para oferecer um sacrifício de valor eterno ao Pai, um sacrifício santo ao Pai, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ali na cruz e levar sobre o seu corpo a maldição que a quebra da lei, eu e você quebramos a lei constantemente, ele levou sobre o seu corpo lá no madeiro, lá na cruz, porque maldito é aquele que morrer na cruz, no madeiro. E ele levou as nossas maldições. Que maldições são essas? As maldições que nós merecíamos por causa da quebra da lei de Deus. Ele levou ali, porque aquele que não obedece à lei de Deus vai ser maldito, diz a Bíblia Sagrada. Maldito. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito. E Jesus recebe todas as maldições em decorrência da desobediência da lei no lugar do pecador. Ele faz isso por nós. Ele faz isso por nós. E não para que continuemos vivendo no pecado, mas para que possamos ser libertos do poder do pecado, crendo nele, nos vendo ali em Jesus Cristo e nos identificando com ele na sua morte. As pessoas gostam de citar a mulher pega em adultério e dizerem assim: quem não tiver pecado, que atirem a primeira pedra. Não foi isso que Jesus falou? É verdade. Todos saíram. E quando todos saíram, está escrito lá em João no capítulo 8, quando todos saíram, Evangelho de João capítulo 8, ficou só Jesus e a mulher. Estava ali aquele que podia condená-la, mas ele pergunta à mulher: onde estão os teus acusadores? Ela disse: foram todos embora. Jesus diz a ela: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ninguém gosta de citar esse versículo, né? Ninguém gosta. Por quê? Porque o que Jesus está dizendo à mulher é: eu vim para este mundo para dar a minha vida pelo pecador. Eu vim para dar a minha vida por você. Então, não volte a esse pecado. Eu não estou te condenando. Eu estou te dando uma oportunidade de recomeçar a sua vida. Vai e não volte ao pecado que você cometia. Não volte para esse pecado. Essa é a palavra de Jesus. Arrependimento, mudança de vida. Se ela fez isso ou não, não sei. Veja o exemplo, por exemplo, lá, que redundância, né? Lucas capítulo 19, falando ali sobre um homem chamado Zaqueu, coletor de impostos. A gente gosta de lembrar que Zaqueu era pequenininho, que subiu lá no sicômoro para ver Jesus, né? Mas Jesus entrou na casa dele. Santo Deus, na pessoa de Jesus, entrou na casa de Zaqueu. O impacto da presença santa de Jesus ali na casa de Zaqueu foi tão impressionante que Zaqueu começou a confessar os seus pecados, abrir seu coração e disse: se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres e tal. Se Jesus falou alguma coisa com ele, nós não sabemos, mas o impacto da presença de Jesus, você dizer que Deus é amor e isso não mudar a sua vida para uma vida de santidade, longe do pecado, é a mesma coisa que não dizer nada. Não dizer nada. Porque se você crê que realmente Deus é amor, você também precisa crer que Deus é santo. E esse Deus santo que é amor muda a vida da gente. Ele muda a vida da gente. E preste atenção, o que Zaqueu estava dizendo: volto na mulher adúltera, não adulterarás. Ela havia quebrado a lei de Deus. Zaqueu havia quebrado a lei de Deus: não furtarás e não cobiçarás. E o que ele estava fazendo? Ele estava dizendo: eu me arrependo do que eu fiz.
de ter quebrado a tua lei. E eu quero voltar para ti de todo o meu coração e quero me acertar com o Senhor. Quando Jesus curou o leproso lá em Mateus capítulo 8, aquele homem que estava coberto de lepras, Jesus o cura e Jesus diz o seguinte para ele: vai e volta ao sacerdote e mostra-te a ele. Por que é que Jesus diz isso? Porque a lei de Deus importa. Era o sacerdote que declarava limpo aquele que estava ali coberto de lepras para que ele pudesse voltar à convivência em sociedade. É a lei de Deus. É a lei de Deus revelada em Jesus Cristo, vivida por Jesus Cristo. Essa lei que se manifesta em amor verdadeiro e santo, puro, que perdoa, que purifica-nos dos nossos pecados, que deve ser pregada para a mudança de vida do pecador. Mas qual é o problema nosso? O problema nosso é que queremos um Jesus bonzinho, que nos ame, que nos aceite, que não exija nada de nós, que tolere todos os nossos pecados, que nos faça felizes, independentemente do que fizermos. Porque todas as formas de amor valem a pena. Mas o Jesus bíblico, ele diz o seguinte, o Jesus histórico e bíblico que se revelou, e nós não podemos conhecer outro Jesus senão esse. Quando alguém diz o Cristo, qual Cristo está querendo dizer? O Cristo inventado pela sua mente, o Cristo dos teólogos liberais ou o Cristo da Bíblia? O Cristo da Bíblia, ele disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, arrependa-se da vida que levou até aqui. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e segue-me. Esse é o Jesus da Bíblia. Então, seguir a Jesus é andar com aquele que é luz. Eu sou a luz do mundo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, seguir a Jesus é andar com aquele que é a luz. É renunciar o pecado, porque a luz de Deus mostra onde está o pecado. O pecado na nossa vida, as trevas na nossa vida, mostram onde está o mal. E Deus é luz e não há treva nenhuma nele. Não há treva, não há um pouquinho de trevas onde há luz. Não existe isso. E quem define o pecado, o que é pecado, não somos nós. Que define o que é pecado não são nem mesmo as leis que nós fazemos. Mas o que define o que é pecado é o próprio Deus na sua lei. É Deus. Uma questão importante. A pessoa que conhece Jesus, ela é liberta do poder do pecado. Ela recebe uma nova vida. E essa vida se manifesta em verdadeiro amor. E não em um novo tipo de legalismo ou de farisaísmo, que é símbolo da hipocrisia. Não. Aí eu posso concordar até com parte da crítica que muitas vezes é feita a boa parte das pessoas e líderes que transitam no meio evangélico atual. Por quê? Porque pregam uma mensagem tolerante com o pecado. Aliás, já nem falam mais de pecado, já deixaram de pregar sobre pecado há muito tempo. Substituíram o evangelho por mensagens de autoajuda, psicologizadas. Desprezam a mensagem da cruz, aquela que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, que ele só pregava essa mensagem, a mensagem da cruz. Estão pregando um outro evangelho, um falso evangelho, baseado num triunfalismo político, econômico, comprometendo a comunidade que eles pastoreiam, com ideologias que nada se identificam com o evangelho de Jesus Cristo. Isso é um absurdo, mas não é nenhuma novidade. É um absurdo, mas não é nenhuma novidade. Porque tal realidade já acontecia na época de Jesus e sempre aconteceu na história. Sempre, tanto Jesus quanto os apóstolos, quanto os pais da igreja e em toda a história da igreja, sempre houve pessoas se levantando e apontando: isso está errado, não é assim, isso não é evangelho.
Se você ler Gálatas, capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, você vai ver que o apóstolo Paulo vai dizer assim, que ainda que um anjo vindo do céu pregue evangelho que vá além do que vos temos anunciado, seja maldito, anátema, ele diz ali, que é maldito. Mas tudo isso deve nos desafiar a todos aqueles que seguem a Cristo e que querem realmente um compromisso com Cristo, a reverem as suas próprias vidas, a seguirem a luz de Cristo, renunciando ao pecado, ao mundo e combaterem o falso cristianismo. Porém, infelizmente, isso é uma erva daninha. Quando você pensa que conseguiu resolver o problema aqui, ele surge em outro lugar. E por quê? Porque, como eu disse já no início aqui, basta você ler a parábola do joio e do trigo. Ela mostra por quê. Porque ela vai dizer que Satanás trabalha no turno da noite. Enquanto veio a noite, Satanás veio e plantou, o inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo. Só no final é que isso vai ficar exatamente claro, toda a realidade vai ficar exatamente clara, né? É Deus que permitiu isso, Deus é soberano e Ele sabe por quê. Diante desse fato, qual deve ser a nossa postura? A postura de um seguidor de Jesus Cristo diante de toda essa realidade que nós vivemos nos dias de hoje. Eu aponto aqui rapidamente para 4 questões aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde ele está dizendo que o cristão é luz. Olha só. Primeiramente, o cristão, o filho de Deus, aquele que ama Jesus Cristo, que nasceu de novo pelo poder de Deus, deve agir com muita prudência e sabedoria nesses dias. Versículo 15, ele vai dizer assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Preste atenção no que você fala, preste atenção como você age. Preste atenção, não fica aí falando demais, escrevendo qualquer coisa. Preste atenção, você é filho de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, pergunte: Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? É da tua vontade que eu compartilhe isso? Peça a Deus sabedoria, tenha postura. Uma outra questão abordada aqui pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5 está no versículo 16. Onde ele vai dizer que nós devemos aproveitar as oportunidades que nos surgem para testemunharmos. Ele diz ali no versículo 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha só o que ele está dizendo, os dias são maus e são mesmo. Nós sabemos disso. Então nós devemos aproveitar as oportunidades, não para engrossar a fileira daqueles que alimentam o mal, mas exatamente para combater o mal. E aí ele vai falar lá em Efésios, no capítulo 6, sobre a armadura de Deus, né? Da qual nós devemos nos revestir, que é, na realidade, uma analogia que ele faz ali da armadura de um soldado romano, e ele vai falando que nós devemos nos revestir com aquela armadura para podermos ficar firmes nesses dias maus. Daí no versículo 17, um terceiro ponto que ele apresenta aqui, qual deve ser a postura de um seguidor de Jesus Cristo. Né? No versículo 17 ele vai dizer que nós devemos compreender qual é a vontade do Senhor. E ele diz aqui, assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como é que eu posso compreender qual é a vontade do Senhor? Lendo a palavra de Deus, estudando, meditando nas Escrituras, porque é aqui na Bíblia que Deus revela a sua vontade. Há muita gente que fala coisas, que age de tal maneira que revela que não conhece as Escrituras. Agir de acordo com a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus, é para que você haja de maneira coerente com a vontade de Deus, como filho de Deus que você é. Não é assim que Jesus agia? Como filho de Deus é que ele agia. Ele praticava a palavra de Deus. Para isso você precisa conhecer a palavra do Senhor. É como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, quando ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria. 3,16, né?
Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Por último, ele vai dizer assim: procure viver como filho da luz. Então, aqui nos versículos 8 a 10, ele diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Isso significa, nós estávamos mortos espiritualmente, mas pela graça de Jesus fomos salvos. Então, vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste, olha só, o que é o fruto da luz? Consiste em toda bondade, justiça e verdade. Grave isso, bondade, justiça e verdade. O cristão, ele sempre age com bondade, ele sempre é justo e ele sempre fala a verdade, né? E tudo que deriva disso daí, né? Honestidade, retidão, seja lá o que for. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? Aprendam a discernir. Como que eu posso discernir o que é agradável a Deus? Pelas Escrituras. A Bíblia aponta o que é agradável ao Senhor. Tá? Enfim, olha aí, 4 pontos importantes aqui que eu trago para vocês. Qual deve ser a postura de um seguidor de Jesus Cristo? Aquele que volta às origens. Aquele que volta às origens. De acordo com Efésios capítulo 5, versículos 8 a 17. Haja com prudência e sabedoria. Aproveite as oportunidades que surgem para testemunhar, porque os dias são maus. Compreenda qual é a vontade do Senhor, meditando, lendo as Escrituras Sagradas, entendendo as Escrituras. Peça ao Espírito Santo que Ele te ajude. Procure viver como filho da luz. Foi assim que Jesus viveu, é assim que nós devemos viver também. Eu entendo a preocupação que muitos têm de não serem confundidos com falsos cristãos ou falsos evangélicos. Mas tome cuidado, para que, tentando não parecer, você também perca a essência e seu testemunho não evidencie absolutamente nada do seu compromisso com Cristo e com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, há muita gente que só quer sair bem na fita, quer ser aceita pelos outros, quer agradar os outros, quer ser acolhida pelo mundo. Por isso acaba falando as coisas ou fazendo coisas que um verdadeiro cristão também não faria, porque revela uma grande falta de sabedoria. Tome muito cuidado, esteja atento. Jesus não estava preocupado com as aparências. Para ele, o que importava era o coração. Era o coração. Se Cristo habita no seu coração, você não pode esconder isso. A luz dele vai brilhar através de você. Outra questão, não pense que porque você é legal, porque você defende algumas coisas que o identificam com o grupo A ou o grupo B, ou porque você é descolado, que na hora do vamos ver, todos vão defender você. Não vão. Não caia nessa falácia. Jesus deixou claro, ninguém foi mais maravilhoso que Jesus. Ninguém foi mais verdadeiro do que Jesus. Ninguém foi mais correto do que Jesus. E na hora do vamos ver, todos se voltaram contra Jesus e se uniram. Inclusive, Herodes e Pilatos, que não se davam, diz a Bíblia Sagrada, se reconciliaram para matar Jesus. O mundo odiou a Cristo e vai nos odiar também. Não se esqueça disso. Não se esqueça, essa palavra vem de Jesus, João capítulo 15. Então, nem o legalismo farisaico, nem a libertinagem mundana. O amor de Cristo é comprometido com a lei de Deus, porque é comprometido com Deus. E a lei de Deus, ela manifesta tanto o caráter santo de Deus, quanto o verdadeiro amor que Ele requer de nós. Que Ele requer que nós amemos o próximo. E o maior exemplo desta verdade é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo viveu uma vida santa e cheia de amor santo. Cristo não viveu na ilegalidade, na desordem. Cristo não viveu na libertinagem. Cristo não viveu de qualquer jeito. Não foi a favor da anarquia. Jesus Cristo foi a favor da ordem. Sempre que questionado em relação às questões morais, Jesus Cristo não dizia: o que a cultura diz?
Mas Jesus Cristo dizia: como foi no princípio? O que o Criador diz? A vida com Cristo é um chamado a voltar-se para Deus, voltar-se para Ele. Jesus viveu em comunhão com o Pai e é para lá que Ele quer nos levar, para a comunhão com o Pai, levar-nos de volta para Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, quero agradecer e louvar o Teu santo nome por poder ter compartilhado a Tua palavra. Peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a refletirmos, a pensarmos seriamente na nossa vida com o Senhor, no nosso compromisso com o Senhor e com a Tua palavra. Livra-nos do mal e ensina-nos o Teu caminho, a andar na luz do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Um grande abraço a todos. Um bom dia.